Os desfiles das escolas de samba surgiram na primeira década do século XX, sob forte influência negra nos morros e favelas. De uma festa popular e tradicional, o carnaval se modernizou e se transformou em um dos produtos industriais apelidados de o maior espetáculo da Terra. A mescla de tradição e modernidade produz uma manifestação cultural híbrida. Porém, existem fatores tradicionais que fundamentam a existência das escolas de samba. Sem esses elementos, as agremiações não existem. Alguns desses elementos tradicionais fazem parte dos quesitos que são julgados na competição, que já faz parte de uma modernização, porque, na sua essência, as competições de carnaval aconteciam de outra forma. Precisamos entender que o surgimento das escolas de samba coincide com a luta dos negros por aceitação na sociedade urbana, ao mesmo tempo em que o Estado tentava disciplinar as manifestações culturais, criando os desfiles. Antes das escolas, haviam os blocos e cordões, que desfilavam pelas ruas da cidade. O que distinguia um bloco ou cordão do outro eram os seus estandartes, bandeiras com nome e símbolo do bloco. Essa distinção de grupo através de bandeiras é uma herança dos quilombos, já que cada quilombo tinha uma bandeira hasteada na sua frente como forma de identificação. E na competição do carnaval, dos blocos e cordões, ganhava aquele que conseguia arrebatar para si o estandarte do grupo concorrente. O porta-estandarte é aquele que carregava o símbolo daquele grupo e que, com o passar do tempo, evoluiu para a arte do mestre-sala e da porta-bandeira. Mestre de sala era um termo utilizado para definir os escravizados que serviam como recepcionistas e promoviam entretenimento nas festas dos senhores. Geralmente, os mestres de sala estavam vestidos com trajes típicos da corte. Após os festejos, nas senzalas, os negros reproduziam tudo o que viam nas festas dos senhores, misturando suas danças, principalmente a capoeira, ao minueto, dança realizada pela corte. Como os mestres de sala eram ágeis e sabiam lutar capoeira, nos blocos, eles eram os responsáveis por proteger o estandarte de seu grupo. O estandarte evoluiu e hoje é conhecido como pavilhão, ou bandeira, que é conduzido pela porta-bandeira e protegido pelo mestre-sala. Vale lembrar que mestre-sala e porta-bandeira são um quesito em julgamento no carnaval moderno, e suas vestimentas são inspiradas nos trajes das cortes. A porta-bandeira deve sempre se apresentar de saia, tanto em desfiles quanto em apresentações. Ela ostenta o pavilhão em movimentos de giro no sentido horário e anti-horário para exibir o pavilhão para todos que assistem, sempre delicada como uma flor. O mestre-sala é responsável pelo cortejo e proteção de sua dama e seu pavilhão. Ele não samba, ele baila ao redor da porta-bandeira e sempre carrega um instrumento de mão, que pode ser um leque, um lenço ou até mesmo um bastão. Esse adereço serve como indicativo para sua dama. A dança do mestre-sala e da porta-bandeira é como o voleio de um beija-flor em torno de uma rosa. Ele aproxima, toca e sai. Volta a se aproximar, beija e sai. Nunca as ações são idênticas. E a rosa, ao contrário do que se pensa, ao sabor do vento das asas do pássaro, não permanece passiva. Ela dança. O pavilhão é o símbolo máximo de uma escola de samba. Nele, deve conter o nome da agremiação, seu símbolo, sua data de fundação e suas cores. Ele representa aquele grupo de pessoas unidas para contar uma história em seu desfile. E mais do que isso, esse é o manto sagrado de uma comunidade que trabalha o ano inteiro para além dos desfiles. Nenhum festejo ou atividade da escola de samba começa sem a presença do pavilhão. Usamos o termo pavilhão porque ele está ligado diretamente ao surgimento do samba e suas tradições. Não é uma simples bandeira. Ele deve ser guardado com maior respeito.
Tradicionalmente, os pavilhões são batizados pelas mães ou pais de santo com auxílio das baianas. O batizado é realizado em uma solenidade na quadra da escola, onde ele é enrolado em rosas brancas, defumado por ervas e banhado com água de cheiro. As baianas são outra tradição das escolas de samba. Para falar delas, precisamos reforçar que o samba nasceu nos morros do Rio de Janeiro, nos terreiros de candomblé, principalmente o terreiro de Tiaciata, com forte influência dos batuques das religiões de matrizes africanas. Aqui temos, antes mesmo da existência das escolas de samba, um símbolo fundamental para sua existência. A ala das baianas das escolas de samba é uma homenagem e referência direta à Tiaciata, mãe do samba. Essa ala já foi critério de julgamento e hoje é apenas um item obrigatório nas agremiações. Elas nos lembram que essa é uma manifestação que tem raízes e tradições negras. No Rio de Janeiro, principalmente, as escolas de samba têm uma grande relação com os terreiros de religiões de matrizes africanas, como o candomblé e a umbanda. Escolas têm seu orixá e santo padroeiro. Por isso, as baianas têm um papel muito importante no dia a dia das escolas de samba, pois são elas que protagonizam grande parte dos rituais religiosos que fazem parte da rotina da escola de samba e da preparação de um desfile. Não distante disso, o Carnaval de São Paulo se aproxima mais da religião católica, já que aqui no estado de São Paulo, o samba nasceu nas festas de Pirapora de Bom Jesus, com forte influência da Folia de Reis e das congadas, não deixando de ser uma manifestação religiosa frequentada em sua maioria por pessoas pretas. A religiosidade sempre esteve atrelada ao desfile das escolas de samba, uma vez que esta é uma festa democrática do povo e em reverência à ancestralidade. Por isso devemos respeitar aqueles que vieram antes de nós, como as baianas, e como também a velha guarda. A velha guarda tem importância fundamental para as escolas e para a preservação da cultura do samba. Seus integrantes têm a missão de transmitir as histórias das agremiação às novas gerações, mantendo viva as tradições do carnaval brasileiro. Em geral, a velha guarda participa dos desfiles em uma ala que abre ou fecha o cortejo e seus membros mais simbólicos estão em carros alegóricos. Os requisitos básicos para fazer parte da velha guarda levam em conta os anos de serviço prestados à agremiação. Assim, fundadores e integrantes que se destacam como ritmistas, mestre-sala e porta-bandeira, passistas, são frequentemente convidados para desfilar nessa posição de honra, trajando roupas de gala nas cores da escola. Tradicionalmente, no início do desfile das escolas de samba, a velha guarda era quem saudava o público e apresentava a escola. Esses homens, trajados de forma elegante, cartolas e bengalas, faziam parte da comissão de frente, o grupo que abre o desfile de cada agremiação. Hoje, quando falamos em comissão de frente, logo vem à cabeça fantasias super elaboradas e alegoria com luzes e efeitos especiais. Este é um traço da modernização. Visando ser o cartão de visita da escola, a comissão de frente passou a ser um show à parte, alocando esses baluartes para a velha guarda. Os mesmos tambores que ecoaram os terreiros são os tambores que ecoam pelas avenidas de todo o Brasil em fevereiro. Não existe escola de samba sem a bateria. Ela é o coração de uma escola de samba.
é ela que dá o tom da festa. Mais uma vez, falamos em tradição. Os grandes mestres de bateria não têm formação acadêmica e mesmo assim se transformam em verdadeiros maestros. Afinal, a orquestra do samba tem, no mínimo, 100 integrantes que caminham pela avenida enquanto tocam seus instrumentos. Os tambores, chocalhos e agogôs, mais uma vez, nos lembram que a raiz do samba está nos terreiros. Cada instrumentista se transforma em um ogã e a força do som dos instrumentos faz o corpo estremecer e o balé negro fazer a poeira subir. O samba no pé, que tem perdido espaço para as coreografias, é um ingrediente fundamental para a manutenção das raízes do samba. Os passistas têm a missão de levar adiante o gingado do malandro e a elegância da sambista. Seja com o pé descalço ou sapato branco, no asfalto quente ou na chuva, o que importa é manter a essência. Os passistas podem desfilar em grupos e também de forma individual como destaques. O samba no pé, que tem perdido espaço para as coreografias, é um ingrediente fundamental para a manutenção das raízes do samba. Os passistas têm a missão de levar adiante o gingado do malandro e a alegria da sambista. Seja de pé descalço ou de sapato branco, no asfalto quente ou na chuva, o que importa é manter a essência. Os passistas podem desfilar em grupos ou também de forma individual como destaques. Com o tempo, o posto de destaque começou a ser formado por celebridades, que trazem uma visibilidade que fura a bolha do carnaval, levando o assunto para outras esferas culturais. Porém, é necessário valorizar aqueles que são da comunidade. Muitos passistas trabalham nos barracões das escolas de samba, muitas vezes confeccionando suas próprias fantasias. Algumas passistas ganharam o mundo, como o caso da Piná, a Cinderela Negra da Beija-Flor, que dançou junto com o atual Rei Charles. São inúmeras as passistas de grande notoriedade nacional. O Teste ao Samba, de 1939, é considerado o primeiro samba-enredo. Samba escrito com base em uma história a ser contada. Até então, os sambas apresentados pelas escolas de samba eram vários ao longo da avenida, muitos improvisados no momento do desfile. O enredo, que é a base para a construção do samba, é escrito pelo carnavalesco ou enredista e pode abordar um tema ou realizar uma narrativa. Os enredos podem ser históricos, abstratos, biográficos, afro-indígenas, entre outros. Através de um texto, dividido em setores, que são como os capítulos de um livro ou os atos de uma peça teatral, esses setores são compostos por alas e alegorias que ilustram e ajudam na narrativa. Assim como o samba-enredo, que faz o papel do texto, a história contada através da musicalidade. Os desfiles das escolas de samba seguem em evolução e modernização, e isso é natural. Acompanha os tempos que estamos vivendo. Porém, não podemos jamais deixar que a alma do desfile seja extraída para dar lugar a algo muito revolucionário que apague as origens da festa. O desfile de uma escola de samba é o momento em que o povo preto é protagonista de sua festa. É o momento em que os olhos da cidade se voltam para as periferias. Também é importante ressaltar que o desfile de uma escola de samba é apenas uma parte de uma série de ações socioculturais que acontecem durante o ano todo em suas comunidades. O carnaval das escolas de samba é ancestralidade, é resistência e união.